Das sombras do Palácio Nacional, até as trincheiras lamacentas da política, isto é, a pocilga, o chiqueiro da política, com Chemarrano. Olá, meus queridos espécimes do lodo, bem-vindos a mais um episódio de A Pocilga, o chiqueiro da política. O único canto onde adoramos rolar na lama, porque vamos admitir, é a única coisa que esses gênios da transformação nos deixam. Eu sou Luiz Berman, transmitindo do chiqueiro mais honesto do YouTube, onde a verdade não só dói, mas também fede a corrupção do bem-estar. Que prazer cumprimentá-los. Neste momento, convido vocês a aproveitar mais uma edição deste canto de imundície, onde só sobrevivem aqueles que têm estômago de aço. Vocês já sabem que aqui, neste chiqueiro, a gente não toma banho, porque a lama nos protege da radiação de mentiras que emanam do palácio e dos seus arredores. Sou seu guia nesta descida ao inferno da realidade nacional. Fiquem à vontade, peguem seu balde de pipoca ou de feijão com carunchos, conforme permita o orçamento da soberania. E porque hoje a pinhata política vem recheada só de serragem. Começamos então com a novidade de que o tio Sam nos convida para o churrasco da paz. Só cuidado com a fumaça. Começamos com tudo, meus estimados porcos. Acontece que Donald Trump, esse homem que gosta da gente como se fôssemos um primo distante a quem ele cobra o aluguel adiantado. Teve a gentileza de convidar nossa ilustre presidente, a cientista doméstica Cláudia Sheinbaum, para sua junta de paz para consertar o desmantelado. Não é brincadeira. O homem que queria construir um muro agora quer colocar mesas de diálogo. E aí está o Ministério das Relações Exteriores, coçando a cabeça e dizendo que estão analisando a resposta. O que vocês estão analisando, senhores? Se o traje de gala da presidente combina com os campos de golfe de Mar-a-Lago, o melhor é o pretexto. Sabe-se que o México reconhece a Palestina e se apega ao sagrado princípio da autodeterminação dos povos. Tradução para quem não fala, governiquez. Não fazemos ideia de como dizer não para o loiro sem que ele aumente as tarifas dos nossos abacates já amanhã. Imagine o México nessa mesa, tentando mediar entre mísseis e religião, quando aqui a gente não consegue nem mediar com os buracos da México Pachuca. Nem vou falar das execuções em massa, como em Salamanca, isso é pura diplomacia de fachada. É como se o vizinho que sempre fura seus pneus te desafiasse e ainda te convidasse para o curso de controle da raiva dele. Só puxação de saco. Vamos lembrar que mais de 20 governos já anunciaram que vão aderir ao órgão impulsionado por Trump, enquanto algumas nações já recusaram o convite e outras ainda não responderam. A junta presidida por Trump foi inicialmente proposta como um mecanismo para supervisionar o cessar-fogo em Gaza. Mas suas funções foram sendo ampliadas, como, por exemplo, transformar esse território em um novo destino turístico, ao melhor estilo de Las Vegas. Os governos que manifestaram que irão se unir são Argentina, Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bielorrússia, Bulgária, Camboja, Egito, Hungria, Indonésia, Jordânia, Cazaquistão, Kosovo, Marrocos, Mongólia, Paquistão, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão e Vietnã. Além disso, em um artigo publicado no último dia 23 pelo New York Times, detalha-se que vários aliados europeus dos Estados Unidos recusaram integrar o organismo. O jornal aponta que vários aliados dos Estados Unidos, incluindo alguns países europeus, recusaram o convite. Na sua análise, indica que França, Itália, Noruega, Eslovênia, Espanha, Suécia e Reino Unido recusaram-se a aderir. O veículo também lembrou que a Casa Branca retirou o convite a outro país na quinta-feira, 22 de janeiro. Revogou o convite enviado ao Canadá depois que o primeiro-ministro do país, Mark Carney, incentivou os líderes de nações pequenas a se unirem para resistir à doutrina dos Estados Unidos, primeiro de Trump. A reportagem do New York Times descreve a Junta de Paz como um mecanismo que despertou forte ceticismo entre alguns aliados dos Estados Unidos. Diante da percepção de que Trump busca criar um rival das Nações Unidas que o coloque no comando.
De acordo com o jornal, o estatuto do organismo lhe concede um mandato amplo e global e permitiria que Trump, como presidente do conselho, tenha poder de veto, além da faculdade de emitir resoluções ou outras diretrizes e de nomear seu próprio sucessor. Além disso, estabelece-se a possibilidade de que os países contribuam com mais de $1 bilhão em troca de um assento permanente. Então, se me perguntarem, eu acho que o Chave não vai se arriscar a se meter em mais encrenca do que já está. Com o senhor Laranja, será que ele vai fazer mais? É melhor dizer aqui correu do que aqui ficou. Por outro lado, temos a bagunça da Pemex e o adeus Cuba, ou seja, quando o amor acaba ou quando já não tem mais dinheiro para o aluguel. Porque falando de soberania, se preparem porque a bolsa da ilha já acabou. A Chacha do Bem-Estar confirmou em sua missa matinal que a Pemex não vai mais mandar petróleo para Cuba. SS. Assim, de uma só vez, passamos do amor latino-americano para o olha, o terminal está com problema. Diz Sheinbaum que é uma decisão soberana e humanitária. Faça-me o favor. É uma decisão mais forçada do que a recomendação do meu médico para eu parar de beber. Eles argumentam que são decisões de mercado e operacionais. Sabe o que isso significa no mundo real? Significa que a operação da Pemex está colada com chiclete e orações ao Senhor do Veneno. Claro, o contexto são as pressões externas. Ou seja, o tio Sam, de novo ele, que coincidência, já nos deu o recado. Ou você para de enviar petróleo para o herdeiro de Fidel, ou arca com as consequências. E como aqui somos muito valentes, acabou o subsídio, agora os cubanos vão ter que buscar energia em outro lugar, porque aqui a soberania se ajusta conforme o humor que eles têm em Washington. Que dignidade tão elástica nós temos! Eu caí, e isso não acaba, meus porcos, porque temos a virada de timão na Suprema Corte. Acontece que o ministro-presidente, o Benito Juárez de Petatiux, Hugo Aguilar, em um ataque de humildade repentina, anunciou que os ministros não usarão mais suas caminhonetes blindadas de luxo. Coitadinhos, imagina o sacrifício! Agora vão ter que andar em veículos que não aguentam um tiro de bazuca. Dizem que as caminhonetes vão ser dadas para juízes e magistrados que realmente correm riscos. Esse gesto não passa de uma tentativa desesperada de diminuir a pressão social, e para que parem de chamá-los de casta dourada. Mas, senhores ministros, vocês parecem mais falsos do que uma nota de R$30. Parar de usar as Grand Cherokee blindadas para não serem chamados de aproveitadores é como um pirata tirar o tapa-olho para não o chamarem de ladrão. O problema não são as caminhonetes, é o motor. Sistema judicial corrupto e servil que, em sua hipocrisia, adora, como bons morenistas, roubar o dinheiro do erário. Exatamente disso que tanto reclamavam dos ministros anteriores. E tudo isso sob o discurso mais descarado ainda de primeiro os pobres que vão se ferrar e esperem que ainda vai piorar. Vocês se lembram daquela palavrinha de domingo chamada soberania, aquela que eles desfilam enquanto envolvem a nação numa bandeira que já parece um pano de prato? Pois acontece que mais uma vez nos mostraram que o México não é um país soberano. É o quintal dos fundos onde os gringos vêm recolher o lixo quando bem entendem. Acontece que o diretor do FBI, Kash Patel, deu uma passada por essas terras, viagem planejada com antecedência, segundo os boletins oficiais. Com essa prosa engessada que só engana quem ainda acredita em Papai Noel. Mas, ó surpresa, o senhor não voltou de mãos vazias, voltou para casa com uma lembrança de luxo. Nada mais, nada menos do que com Ryan Wedding, um ex-atleta olímpico que virou chefão e que estava na lista dos 10 mais procurados pelo FBI. A versão oficial, aquela que Cláudia tem que repetir na frente do espelho para não rir, é que o rapaz se entregou sozinho. Sim, claro, com certeza. Ryan acordou um dia, tomou um smoothie de nopal e disse: "Sinto falta dos hambúrgueres do McDonald's. Vou me entregar, por favor, tenha um pouco de consideração." O que realmente aconteceu é o que todos sabemos, mas ninguém no governo tem coragem de admitir. Foi um murro na mesa do governo Trump. Ao Grande Laranja não importam os protocolos de cortesia da 4T, mandaram o FBI, tiraram o lixo e Cláudia Sheinbaum teve que ceder,
sorrir para a foto e aceitar que aqui manda quem tem os dólares e os drones. Que soberania! A operação foi orquestrada desde Washington, executada com precisão cirúrgica, e ao México só avisaram para não atrapalhar. A farsa foi exposta. Somos o 51º estado, mas sem direito a voto e com muito mais pimenta. E agora, por fim, temos o prato principal do cardápio, meus porquinhos. Se eu cair, caem os filhos do rei, diz o Evangelho, segundo Amílcar Olan. Vamos para esse assunto, que fede mais que esgoto no sol. Vamos falar de Amílcar Olan, o amigo do peito, o compadre de festas e negócios. Dos príncipes da austeridade, os queridinhos do bem-estar, os irmãos Lelos Lopes Beltrán. Parece que o idílio acabou. O principal operador financeiro da Irmandade do Clã soltou uma frase que deveria abalar os alicerces daquela propriedade. Em Palenque, se eu cair, caem os Lopes Beltrán. Tome chocolate e pague o que deve. Acontece que Amílcar, supostamente, está conduzindo uma campanha de intimidação e extorsão contra seus antigos sócios. Vocês imaginam o tamanho da podridão? Empresários que ficaram cheios de dinheiro com contratos milionários durante o mandato do velho Guango agora estão sendo pressionados pelo mesmo que abriu as portas para eles. É a clássica tática do gangster ferido. Ou cuidam dele, ou eu acabo com eles. O Angelito recorreu à fabricação de crimes graves para pressionar a cobrança de taxas. A estratégia de Amílcar Olan Aparicio é executada através da Procuradoria-Geral do Estado de Tabasco, onde o promotor Oscar Tonatiu Vázquez Landeros facilita a abertura de processos. Por meio do advogado Miguel Ângelo Esqueda Romero, foram formalizadas acusações por crimes como sequestro, tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro e fraude. Forçar o pagamento dos lucros obtidos por negócios escusos nas repartições federais. E é que não pagaram a ele, porque o governo não pagou a eles, mas isso é algo que para esse mafioso não importa. 3 hectares de batata doce. Amílcar sabe onde estão enterrados os cadáveres financeiros, sabe quantas casas, quantas viagens e quantas empresas. Fachadas foram montadas sob a proteção do poder pelos filhos do ancião, patifarias que, segundo a promotoria da narrativa oficial, vivem de vender chocolates, agora veem como seu castelo de cartas começa a balançar. Porque o tesoureiro da quadrilha não quer ser o único a pagar o pato. É irônico, não é? O governo que jurou acabar com a corrupção acabou criando uma rede de nepotismo e cumplicidades que faria a Irmandade dos Tempos de Salinas parecer um clube de leitura paroquial. É assim que estamos, meus porquinhos. Aí está a narração de sujeira de hoje, entre convites de paz. Sentem cheiro de armadilha enquanto pisam na nossa cara lá do norte e a gente ainda diz, obrigado, Senhor. Passando pelo petróleo que já não flui mais por soberania, juízes brincando de franciscanos e os filhotes do regime vendo como seus próprios cúmplices começam a sacar as facas. O México continua sendo o melhor reality show do planeta? A realidade no México é uma tragicomédia onde o roteiro é escrito pelos criminosos. E nós, o povo, pagamos a entrada, a pipoca e o salário dos corruptos. Já vou embora antes que esse lamaçal me respingue ainda mais. Camisa limpa. Continuem vivendo na sua nuvem de ilusões informativas se quiserem, mas aqui, nesse lamaçal, continuaremos jogando a verdade na cara de vocês, mesmo que arda como limão em ferida. Eu sou Che Marrano. E lembrem-se, se a política parece uma porcaria para vocês, é porque realmente é. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo antes que nos censurem por atentar contra a moral da transformação. E se por acaso vocês puderem contribuir com a causa, fica o agradecimento. Também nos vemos na próxima bagunça aqui na Laposilga, o chiqueiro da política. Tchau! Isso é a Posilga, o chiqueiro da política com Che Marrano.